Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Isto É. Meu nome é Alcides, sou bacharel em administração, consultor tributário e mestrando em teologia. E hoje nós vamos falar da Páscoa. Você sabe qual a verdadeira história por trás da Páscoa? Existe alguma relação entre Páscoa, judeus e Cristo? São coisas distintas? Ou a Páscoa é o coelhinho, chocolate, prosperidade e o coelhinho representa a... Esqueci o nome. O canal Isto É vai te mostrar o ponto de vista histórico da Páscoa e quão importante é a Páscoa do ponto de vista de economia, religião e comportamento. A Páscoa ela é a data comemorativa mais importante do ponto de vista histórico. E você vai ver isso agora. De Ur, no sul da Mesopotâmia, nós temos uma figura muito importante. O nome dele é Abrão. Abrão foi convidado por Deus a deixar sua terra na Mesopotâmia e seguir para a terra prometida. Então ele se tornaria Abraão, pai de muitas nações. É assim que os judeus contam essa história. Mas não só para os judeus. Paulo, no Novo Testamento, também coloca Abraão como pai da fé. E por que eu estou colocando isso? Porque o fato dele ter nascido na Mesopotâmia tem uma conexão direta com o cordeiro da fogueira, da última praga, e já vou explicar essas pragas aqui, e tem uma conexão direta com o cordeiro Jesus Cristo. Pois bem, e um dos seus descendentes foi Moisés. Moisés, ele viveu no Egito. Nós estamos falando agora de 1500 a.C., então teve todo um período aqui, tá bom? E Moisés nasceu dentro de um contexto muito diferente. Ele nasceu com o propósito de libertar o povo de Israel. E naquele momento nem ele mesmo sabia disso. Ele mata um egípcio, porque ali ele já sabia que ele era hebreu e ele viu um egípcio açoitando um hebreu. E nisso ele agride o hebreu, agride o egípcio e o mata. E ele foge para o deserto. Ele tinha em torno de 40 anos e ele viveu depois no deserto 40 anos até um período que Deus fala com Moisés e fala, retorna lá para o Egito. O rei que era da época, o faraó que era da época, já faleceu, subiu um novo rei, Ramsés, e esse rei, ele está oprimindo o meu povo, vai lá e liberta o meu povo. Então Moisés começa a travar uma batalha contra o faraó. E diversas pragas foram lançadas contra o povo egípcio. Muito bem. A gente vai falar direto da última praga. Todas as pragas têm um sentido, mas não é o foco desse vídeo agora. Se você acha bacana de conversar sobre isso. Cada praga tem um sentido bem interessante, né? E a última, ela tem uma conexão direta com a questão da Páscoa. E por que a Páscoa existe e por que a gente comemora a Páscoa. Então veio a última praga, que era a morte do primogênito. De cada família que não tivesse a marca do sangue de um cordeiro no seu batente. Pois bem, aí começa a Páscoa, o sentido da Páscoa. Existem alguns símbolos importantíssimos para você entender o que é a Páscoa, e eu vou discorrer sobre eles aqui. Número 1. Cada família tinha que matar um cordeiro. E esse cordeiro deveria ser morto ao crepúsculo, ou seja, ao anoitecer. E esse cordeiro foi morto numa sexta-feira, no pôr do sol. Tinha que ser um cordeiro macho e sem defeito. Segundo, tinha que ser tirado todo o sangue. É o segundo símbolo, tá? Tinha que ser tirado todo o sangue. Terceiro, tinha que ser assado. Aí, no crepúsculo, à noite, era feito era assado. Todos comiam, ok? Se a família fosse muito pequena, você pegaria o seu vizinho para comer junto. E o sangue que foi retirado passaria nos batentes da porta. Nos 3 batentes, tá? Então, nos alicerces e na parte superior, ok? Esse é o quarto símbolo. Quinto símbolo, libertação em si. Então eles comeram isso ao anoitecer. Após eles comerem, eles passaram o sangue no batente. À meia-noite, passou o anjo da morte e matou, assassinou
tirou a vida, passou o anjo da morte e tirou a vida de todo o primogênito, desde os animais até os homens. Morreu o filho do faraó, e não houve nenhuma casa onde não tivesse a marca de sangue, onde o primogênito não tivesse sido morto. Houve grande tristeza no Egito, como nunca houve antes. Então, no dia seguinte, o faraó praticamente expulsa o povo hebraico e eles têm que sair rápido do Egito. E aí Deus já tinha falado lá atrás, olha, preparem pão sem fermento. Inclusive os judeus chamam esse pão da pobreza, porque é o pão que é feito nas pressas. E ele deve ser comido com sapato, com os ombros cingidos, porque é o pão da pobreza, o pão da pressa, porque você está sendo liberto, então você tem que sair logo dali, né? E a libertação, que é o símbolo maior, né? O cordeiro representa a libertação, essa libertação do povo hebraico do Egito é o motivo pelo qual eles comemoram a Páscoa. Ou seja, a Páscoa é comemorada a partir do momento que eles são libertados do Egito. O faraó ainda persegue eles passam pelo Mar Vermelho, a gente não vai entrar nesse ponto também não, tá? Aí entram umas controvérsias se realmente abriu a água, se não abriu a água. Como você sabe, nosso canal ele fala do ponto lógico da questão. Vamos agora para a época de Cristo. Porque a Páscoa começou a ser comemorada assim que eles atravessaram o Mar Vermelho. Então a primeira vez que comemoraram a Páscoa foi ali. Mas havia uma ordenança que isso deveria ser comemorado perpetuamente. E olha só que interessante. Quando Jesus foi morto, ele também foi morto numa sexta-feira. Jesus foi judeu, filho de Deus, rei dos judeus, viveu até os seus 33 anos, foi preso, acusado de se auto-intitular rei. Por que ele foi preso? Porque Herodes falava, eu sou rei, não você. E Jesus falava, eu sou o rei do reino de Deus. E que reino que é esse? Então vocês vão trazer um reino contra a gente? E os judeus usaram essa controvérsia para poder crucificar Jesus. Ao ponto que tinha um ladrão, de fato, Barrabás, e Jesus, e uma vez por ano eles podiam libertar um ou outro, justamente na época da Páscoa. E adivinha quem os judeus incitaram o povo a libertar? Barrabás. E assim Jesus foi crucificado. Mal sabiam eles que tudo estava planejado. Jesus de fato queria ser crucificado e foi sempre esse o plano de Jesus. E ao ser crucificado, aí começam a se cumprir as simbologias que aconteceram lá na última praga do povo de Israel. E agora a gente vai fazer um depara do que aconteceu no último dia da libertação do povo de Israel com a crucificação de Jesus. Então, item número 1. Vocês lembram do cordeiro que tinha que ser macho e sem defeito? Pois bem, essas eram as características de Jesus. Óbvio, Jesus, homem, né? Mas sem pecado. Então, o cordeiro sem defeito, lá da última refeição antes da libertação, era então Jesus Cristo, sem pecado, sem mácula. Esse é o sentido. Número 2, vocês lembram do sangue que foi aspergido na porta? E tinha que tirar o sangue do cordeiro antes de você passar na porta? Assim foi. Lembra que o soldado colocou a espada no lado direito de Jesus e então esvaiu todo o sangue? E então Jesus faleceu. Assim também foi no Antigo Testamento e assim foi com Jesus. Mas Alcides, não tem batente na crucificação? Aí que você se engana. Tem sim. Para que serve o batente? Não é para você passar de um cômodo para outro? Para você ter uma passagem? Pois bem, um dos significados da morte é passagem. Isso é em português também, né? Passagem. A pessoa passou. Em algumas línguas nem tem a palavra a palavra morte não é a mais utilizada, né? Então, por exemplo, em inglês, morte é death, mas quando você fala que uma pessoa morreu, você fala he passed away, ele morreu. Então, o batente significa a passagem. Mas você dizia o sangue, o que ele significa? O sangue é a marca do cordeiro para aqueles que creram na morte de Jesus, que ele é o cordeiro da Páscoa, o cordeiro da ressurreição. O povo de Israel foi liberto do faraó. Jesus, do que ele nos liberta? Isso eu vou responder no final, daqui a pouquinho eu respondo essa. Muito bem,
Então os batentes, passagens, sangue, ok. Mas e aí? Eles comeram a carne e o que sobrava jogava na fogueira. Não podia sobrar nada para outro dia. A fogueira representa o quê? O inferno. Jesus, ao morrer, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ele desceu até o inferno e trouxe a chave do cativeiro junto consigo. Aí tem uma questão muito importante, duas na verdade. A primeira é que, segundo a Bíblia, a ação de Cristo ela é atemporal. Então ela salva tanto as pessoas que vão morrer, como salva de Adão até o ladrão da cruz. Segundo, antes de Jesus morrer, antes de ele dizer está consumado, Jesus fala com Deus e diz assim: Deus, por que tu me abandonaste? E na verdade as pessoas talvez não tenham isso bem claro, e é importante entender que quando Jesus estava morrendo, ele estava recebendo o pecado de todas as pessoas. E é por isso que Deus abandonou, saiu da presença de Cristo, porque Deus não compactua com o pecado. Então, Jesus, antes de morrer, antes de dar o último respiro, ele fala: está consumado. Então, essa é a simbologia da libertação. Ou seja, Jesus, ao morrer, ele leva consigo o pecado de toda a nação, desce ao inferno, porque tinha todo o histórico de pessoas que já haviam morrido, assim entende alguns, tá? Aí também tem algumas outras controvérsias, se ele desceu para pregar o evangelho ou tal, também não vamos entrar nesse ponto. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, e ele vive. E aí tem um ponto importante. Lembra lá no começo que eu falei de Abraão, nasceu na Mesopotâmia, que tinha a ver com o cordeiro? Tem um símbolo que eu não expliquei até agora, que eu vou explicar agora no final. Havia uma questão cultural e também tinha uma profecia de que os ossos de Jesus não seriam quebrados. E isso é muito importante e não é tão fácil de entender. Lembra que eu falei que Abraão nasceu na Mesopotâmia? Pois bem, existia uma cultura muito forte que o morto ele não poderia ter os seus ossos quebrados ou dilacerados. Por quê? Ele seria como um espírito errante. Então isso era muito mal visto, mesmo dentro da cultura hebraica. Apesar de a cultura hebraica não ter total ligação com a cultura mesopotâmica, mas tem muitos pontos em comuns. Por exemplo, os mesopotâmicos criam no dilúvio, os mesopotâmicos creram na libertação do povo de Israel, eles criam num Deus, criam na trindade espiritual também. Então tinha muitas coisas em comuns. E essa cultura influenciou muito, muito, em diversos povos. Povos romanos, gregos, assírios, babilônicos e muitos outros. Então, o fato de não quebrar os ossos de Jesus, além de se cumprir uma profecia, e aí de novo temos um fato bíblico, histórico, representava pureza. Significa que de fato Jesus era puro. Porque o que acontecia? Todas as pessoas que eram crucificadas, para que morressem mais rápido, se quebrava o fêmur ou a tíbia. Então dava-se 2 marteladas e a pessoa estava crucificada. Ao fato de ela estar crucificada, ela asfixiava porque ela não aguentava o peso. Percebe? Então a pessoa morria asfixiada. E não foi assim com Jesus. Jesus entregou o seu espírito. Essa é a grande diferença. Então toda essa simbologia, ela está dizendo de forma objetiva que Jesus, ao ressuscitar, ele venceu a morte. Então, qual é a comparação e qual é, de fato, a grande união entre esses dois momentos? O povo de Israel, ao ser liberto e passar pelo Mar Vermelho, ele é liberto do faraó, e Jesus liberta-nos do pecado. Ele nos liberta de nós mesmos. Ele liberta você de morrer e de preceder a morte. Então, o Egito hoje é a nossa vida aqui. O Egito é tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Ok? Então, acredite. Jesus de fato existiu. Isso nós podemos afirmar. Jesus influenciou gerações. Tanto é que existe antes e depois de Cristo. Não é à toa. Até do ponto científico, não há dúvida de que Jesus existiu. Agora, cabe a você decidir se ele é filho de Deus. Cabe a você decidir se ele é raiz de Davi. Cabe a você decidir se de fato ele foi ao inferno e trouxe cativo aqueles que estavam mortos, a alma daqueles que haviam
precedido a morte, cabe a você decidir se a Páscoa vai ser chocolate, ou se vai ser prosperidade, ou se vai ser amor e ressurreição. Eu posso dizer para você o que eu decidi. Para mim, Cristo é Filho de Deus, raiz de Davi, e é o motivo pelo qual eu tenho a minha fé. Contudo, neste canal, meu foco é científico. Então, dentro do canal, o que eu posso dizer para vocês é: a Páscoa é uma só. Independentemente de você ser cristão, católico, evangélico ou judeu. Claro, tem toda a tradição do Yom Tov, o vinho kasher, as 4 taças, deixar todo o ambiente sem o chametz, né, sem o fermento. O pão precisa ser sem fermento em todo o processo, inclusive o trigo não pode ter contato com a água. Gosto muito da tradição judaica, mas pessoalmente eu creio que a nova taça da aliança é Cristo. É o Cordeiro Santo da salvação, que veio para de fato nos libertar. Nós, gentios, com os judeus, numa nova aliança, em uma aliança, uma taça, um Cristo, um Deus que voltará uma vez para todo aquele que crê. É fantástica essa história, ela é maravilhosa, ela é incrível. Espero que você tenha gostado. Vocês viram que história aqui para nós é muito mais do que contar os fatos vinculados aos livros seculares. A Bíblia, como um ponto de vista histórico, como um livro histórico, ele tem tanto valor quanto qualquer outro livro, foi escrito por homens como qualquer outro livro. É claro, a gente não usou só a Bíblia, a gente usou esse livro aqui, o que eu aconselho muito a vocês lerem. É um livro secular que conta a história dos povos que foram influenciados pelos povos hebreus. Isso ajuda muito a entender as questões políticas. Se inscreva, acompanhe, vai ser bem bacana. Aqui a gente vai trazer bastante assuntos atuais. E o próximo vídeo é coronavírus. Quais são as novas profissões que vão surgir após essa pandemia? Você está preparado?